Eu quero falar com vocês sobre algumas coisas que têm transformado a minha vida e que eu acredito que pode ser aplicado na sua e que também vai te ajudar a ter uma vida transformada. Nós estamos iniciando o nosso ano 2026 e todas as vezes que a gente começa o ano, nós temos o hábito, né, de pegar um caderninho, né, e a nossa caneta também para a gente anotar o nosso projeto. Eu não sei se você tem o costume de fazer, mas eu acho que vale a pena você ter o hábito de anotar os seus projetos, as suas metas que você deseja alcançar no seu ano. Nós precisamos sim planejar, precisamos projetar, porque é até interessante para a gente poder medir o nosso avanço, medir o nosso progresso. Uma das coisas que eu tenho aprendido é a gente quebrar os nossos projetos em partes. Então, se eu desejo, por exemplo, ler um livro, como é que eu faço? Quando eu vou ler um livro, eu vejo quantas páginas ele tem, e se um livro tiver, por exemplo, 300 páginas, e eu quero ler esse livro em um mês, como é que eu vou fazer então? Eu divido as 300 páginas pelos 30 dias do mês, que vai dar 10 páginas por dia. Quando a gente pega um livro, por exemplo, igual esse aqui, a gente olha ele, quantas páginas ele tem? São 415 páginas. A gente já se assusta, né? Fala, meu Deus, 415 páginas é grande demais. Mas se você pensar, como eu estou dizendo, dividir isso em 10 páginas por dia, em 41 dias você vai ter lido um livro desse aqui. Então, em 365 dias, a gente vai conseguir ler muito. Esse hábito é o que eu quero deixar com vocês sobre o hábito da leitura. Eu acredito que todos os homens de sucesso, todos os homens que marcaram sua época, marcaram sua geração, foram homens que desenvolveram a sua mentalidade. Estudar é algo que vai impactar a sua vida e que vai te colocar acima da média. Você já deve ter ouvido os antigos dizerem que o conhecimento, o estudo, é algo que tem de mais valor porque é algo que ninguém pode te roubar. E de fato, outro dia eu ouvi uma parábola, uma história que alguém contou, achei interessante. Ele diz que se uma pessoa tem um pão e outra pessoa também tem um pão, e essas duas pessoas se cruzarem no caminho, e uma der o seu pão para a outra, e a outra der o seu pão para um, todos eles vieram tendo um pão e continuam indo embora tendo um pão. Esse deu o seu pão para o outro e o outro deu o seu pão para aquele. Agora, se eu tenho uma ideia, se eu tenho um conhecimento, e outra pessoa tem uma ideia e a outra pessoa tem um conhecimento, e a gente se cruza pelo caminho, e nesse caminho eu compartilho a minha ideia, o meu conhecimento com o outro, e o outro compartilha a ideia dele, o conhecimento dele comigo, agora eu vou embora tendo duas ideias e ele também foi embora tendo duas ideias. Ou seja, a minha ideia, o meu conhecimento que eu compartilhei, eu não perdi. Então, o conhecimento é algo que quanto mais a gente divide, mais ele se multiplica. E eu quero te encorajar nesse vídeo a você desenvolver o hábito da leitura na sua vida. A leitura vai melhorar a sua. As pessoas hoje andam tão ansiosas, né? Uma das coisas que a leitura vai fazer é que ela vai diminuir o seu nível de ansiedade. Um dos modos que as pessoas tratam insônia é com a leitura. Não sei se você já viu sobre isso, porque no dia a dia nosso a gente anda tão corrido, tão acelerado, e com celular, redes sociais, aplicativos, muita cor, muita velocidade. O WhatsApp agora, o áudio é 1.5, 2.0, está tudo muito acelerado. E quando você vai ler, porque é que muitas pessoas dizem assim, eu tento ler, mas me dá sono, ou eu tento ler e não consigo, porque quando você vai ler, automaticamente você força o seu cérebro a diminuir a velocidade. Uma pessoa que está muito acelerada, quando ela para e vai ler, o cérebro dela tem que diminuir a velocidade para ela conseguir entender o que está lendo. Aí o nível de ansiedade vai diminuindo, porque aquele aceleramento também vai diminuir. Então, uma das primeiras coisas que a leitura vai fazer na sua vida é que ela vai te desacelerar. Ela vai te colocar num nível mais calmo, mais relaxado. Você vai conseguir meditar. Seu cérebro vai melhorar.
A sua autoestima melhora. A sua visão, a sua cosmovisão do mundo vai melhorar. Porque você agora vai ter novas ideias. As suas sinapses cerebrais vão ficar ativadas. O seu senso crítico vai aumentar. O seu repertório argumentativo vai melhorar. Você já viu que tem pessoas que você vai conversar com ela, ela é monotemática? Por exemplo, uma pessoa que gosta de futebol, mas ela é uma pessoa que não lê, sempre que você chegar perto dessa pessoa, ela só sabe falar daquilo. Ela é monotemático. Se você chegar perto de uma pessoa, por exemplo, que toca um instrumento, e a vida dela é aquele instrumento, e ela não lê, não estuda, ela não consegue fluir em outros assuntos. Ela é monotemática. Então você veja que, já viu quando você está no elevador, você está com alguém ali, parece que a gente fica sem assunto, né? Como é que a gente fala? Hoje está quente, né, rapaz? E a gente fica ali sem ter assunto, sem ter o que conversar. Mas quando você começa a desenvolver o hábito da leitura, você começa a ter repertório argumentativo. Qualquer assunto que a pessoa quiser falar, você consegue transitar em vários assuntos. Então, a leitura vai te diminuir a sua velocidade, vai te colocar num estado mais leve, você vai conseguir raciocinar melhor, pensar melhor, ele vai diminuir a sua ansiedade, a leitura vai aumentar o seu repertório argumentativo, você vai se tornar uma pessoa mais interessante, porque quando alguém vier falar sobre qualquer assunto, você tem informação, você tem argumento, você tem conteúdo. Então você vai diminuir sua ansiedade, você vai ter mais repertório argumentativo, você vai aumentar o seu senso crítico, você vai se tornar uma pessoa que vai colocar interrogações onde as pessoas vêm com um ponto final. Porque agora você vai saber pensar a partir de outro ponto de vista. Então, uma pessoa que lê muito, naturalmente ela consegue enxergar coisas que a maioria das pessoas não enxergam. Porque quando você lê um livro que narra uma história, automaticamente você está aprendendo com aquela história. E em momentos pontuais da sua vida, onde você for viver situações parecidas com o que você leu, agora você vai ter condições para argumentar e pensar sobre aquilo. Então a leitura vai te desenvolver. Com a leitura você vai amadurecer mais. Porque lendo e conhecendo outras histórias, é como se você estivesse vivendo aquelas vidas. E naturalmente você vai crescer. Naturalmente você vai amadurecer. A leitura tem essa capacidade. Você pode ver toda pessoa que ela é voltada, que ela tem esse hábito da leitura, tem o hábito de estudar, você pode ver que ela é uma pessoa interessante. Ela foge de assuntos fúteis. Ela nem consegue. Você pode ver que normalmente pessoas que existe estudo sobre isso, pessoas que têm o QI mais elevado, pessoas que são mais desenvolvidas intelectualmente, elas são consideradas pessoas que se isolam, pessoas que gostam de viver na solitude. E por que disso? Porque quando você começa a desenvolver sua capacidade cerebral de inteligência, você já não consegue mais ficar em conversas rasas. O seu nível de ambiente vai subindo. O seu nível de relacionamentos vai subindo também. É isso que a leitura vai fazer com você. Então eu quero nesse vídeo te encorajar. Começa a acrescentar a leitura na sua vida. Você viu que hoje as pessoas conversam mais por emojis, né? As fotinhas. E por quê? Eu vi um estudo sobre isso. Por que hoje as pessoas estão se comunicando mais com emojis? Porque falta palavras, falta vocabulário. As pessoas não conseguem olhar para algo que elas estão sentindo, elas não conseguem expressar aquilo por meio de palavras. E aí o que é que ela faz? Coloca uma figurinha. Isso quem fazia eram os nossos ancestrais, os homens da caverna. Não existe a arte rupestre, que era aqueles desenhos que eles faziam dentro das cavernas?
Como eles não tinham palavra, vocabulário para expressar o que eles estavam sentindo e querendo, eles faziam desenhinhos. E é isso que está acontecendo com a nossa geração. Nossa geração parou de estudar, de ler, e aí ela está voltando como o homem da caverna, se comunicando através de figuras. Mas se você começar a implementar a leitura na sua vida, você vai ver como você vai se desenvolver. Pegue um livro e comece a fragmentar ele em um mês. Você vai ver que daqui a pouco você já não vai estar lendo mais um livro por mês, você já vai estar lendo 2 livros por mês. E daqui a pouco, quando você começar a pegar o hábito, você vai começar a pegar gosto, você vai começar a ler, você vai querer não parar, e daqui a pouco você vai estar lendo um livro por semana. É possível. Eu já tenho esse hábito há alguns anos, e às vezes você fala assim, as pessoas falam, nossa, mas você lê muito. Não, eu leio pouco. A questão é que nós estamos num ambiente onde as pessoas não leem nada. Então, qualquer pessoa que lê qualquer pouquinho já vai parecer que ela lê muito. Então, que você possa colocar no seu projeto de vida. Coloque aí, esse ano vai ser o ano da leitura. Pega a sua Bíblia, coloque como meta, vou ler minha Bíblia esse ano. Aqui do nosso canal, eu estou compartilhando todos os dias. Eu fiz o projeto, né, do plano anual de leitura. Eu estou compartilhando todos os dias um vídeo da leitura diária. São 3 capítulos por dia e nos domingos são 4 capítulos. E eu estou compartilhando todos os dias. Quando chegar o fim do ano, nós vamos ter lido a Bíblia toda. Então, quem sabe você fala assim, mas eu tenho dificuldade para ler, eu não tenho tempo. Então, ouça. Em Apocalipse, capítulo 1, diz assim: bem-aventurados são aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam a palavra de Deus. Então, se você está com dificuldade de ler, então você vai ouvir. Mas voltando para o nosso assunto, comece a implementar a leitura na sua vida. Você vai ver como você vai crescer, você vai ver como você vai amadurecer. Você vai ver como a sua vida vai romper em várias áreas. Você vai começar a ter ideias, você vai começar a ter novos pensamentos, você vai começar a ter novas ambições, você vai começar a ter novos desejos, você vai começar a se tornar mais interessante naquilo que você conversa. Seu senso crítico vai aumentar, você vai aprender a ouvir mais, você vai saber argumentar melhor, você vai saber interpretar as pessoas melhor. A partir da leitura, que você possa começar. Nós estamos hoje dia 2, né? Dia 2 para o dia 3 aqui. Você tem aí 360 dias, você tem 12 meses pela frente. No mínimo, você pode chegar no fim do ano de 2026 tendo lido 12 livros. Amanhã, escolha aí um livro que você já deve ter na sua casa. Se não tem, compre um e comece a ler. Desliga seu celular, elimina tudo quanto é tipo de distração que possa existir na sua casa. Fecha a porta, fala, ninguém me chama agora que eu estou no meu momento de leitura. Começa com 30 minutos, não pode, começa com 20 minutos. Ah, mas na minha casa não tem. Se tranca dentro do banheiro, mas leia. Você precisa ler, você precisa desenvolver sua capacidade intelectual. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e se você assistiu até aqui, eu te peço que você curta esse vídeo, você possa se inscrever nesse canal e compartilhe com mais pessoas esse vídeo. Tamo junto!